Alerj Entrevista de hoje faz uma análise sobre a lei orçamentária, o orçamento do governo do estado. O meu convidado é o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Deputado, agradeço a participação aqui no Alerj Entrevista. Podemos dizer que, dentre as atribuições do Poder Legislativo, quando se fala em orçamento, as atenções se redobram, aumentam muito mais, não é? É verdade, porque a lei orçamentária, que é 3 grandes projetos de lei, que são o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, esse contexto desses 3 projetos, eles estruturam o que é o planejamento orçamentário para um quadriênio e a ano como é que ele vai ser realizado. E é o maior instrumento que o Poder Legislativo teria para fiscalizar o Poder Executivo. Isto é, desde que ele não fosse adulterado na sua realização. Tanto é que tem uma grande discussão no Congresso Nacional, há muitas décadas, se o orçamento deveria ser impositivo, isto é, determinativo, e não autorizativo como é hoje. O senhor acompanha há muito tempo já as votações no orçamento aqui na Assembleia Legislativa e sempre tece algumas críticas com relação a essa dinâmica da estrutura que o orçamento do Estado é hoje. Que críticas, em linhas gerais, que críticas são essas? Olha, primeiro, que o orçamento anual, ele materializa o planejamento que está no PPA, no Plano Plurianual. Então, o orçamento é a materialização do planejamento. Por exemplo, veio para casa o orçamento para 2013, está em discussão no plenário. Orçado em 71 bilhões. Está na ordem de 71 bilhões. Mas se você ler lá no artigo 5º do projeto de lei, diz que o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo a remanejar o orçamento em 20%. E no artigo 6º, ele define uma série de programas de trabalho que não estão inclusos, né, nesses valores a serem remanejados. Ora, se eu tenho uma lei orçamentária de 71 bilhões e eu posso remanejar 20%, eu posso remanejar 15 bilhões aproximadamente. Para ser preciso, 14,2 bilhões de reais. É claro que esse orçamento é dos 3 poderes, mas os 3 poderes passam a ter essa mesma autorização. Aí a gente vê o que representa no orçamento os investimentos. Este ano de 2013 tem um investimento recorde, 9 bilhões. Mas 9 bilhões é menor que 14 bilhões a capacidade de remanejamento. Sim. Por via de consequência, você pode trocar todos os investimentos por outros. Por via de consequência, o planejamento, que seria materializado no orçamento, vai por água abaixo. Ou seja, esse valor de 8,9 bilhões pode diminuir, é isso? Seria isso? Não, quer dizer o seguinte, olha, então, no plano de investimento eu digo assim, ó, vai fazer a continuidade da linha Light, vai fazer a linha 1 do metrô, vai fazer o arco rodoviário, vai fazer 10 hospitais, vai fazer 5 escolas, etc, etc. Isso que é o plano de investimento. Sim. Está em 9 bilhões. Mas se eu posso remanejar 14, quer dizer, eu posso trocar esse plano de investimento todo por outro. Entendi. Como esse plano de investimento está amarrado no planejamento, é a materialização do planejamento, quando você troca os investimentos, você jogou também na lata do lixo o plano plurianual. Na verdade, então, quem está discutindo é que esses 20% dão uma autonomia muito grande para o Poder Executivo e que foge um pouco da atribuição do Poder Legislativo de realmente observar as contas do governo. Seria isso? É evidente. A República, a democracia representativa, está estabelecida na harmonia e na independência dos poderes. E cabe ao Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo. E os 2 grandes instrumentos que o Poder Legislativo fiscaliza o Executivo são as leis orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei federal. Quando você autoriza o Poder Executivo a que ele amplie o seu poder discricionário, isto é, que ele faça o que quiser e bem entender, a sua capacidade de fiscalização fica diminuta.
E pior ainda, como o orçamento é um cheque assinado por dois, isto é, ele tem sempre a origem no Poder Executivo, mas precisa do Poder Legislativo. Como é que você vai remanejar o orçamento por decreto sem ouvir o Poder Legislativo? E dentro dessas questões que são remanejadas, desses programas de trabalho, entram as emendas de orçamento, que logo são as primeiras a serem remanejadas. Feitas pelos parlamentares. Feitas pelos parlamentares. O que bota o Poder Legislativo na mão do Poder Executivo. E que muitas vezes há desvio de condutas e corrupção, porque o parlamentar, muito mais no Congresso Nacional, e aqui praticamente essa questão é efêmera, mas já tivemos casos de parlamentares que se trocam de partido, se vendem ao Poder Executivo em troco de realização de emendas de orçamento. E até muitas vezes se monta esquemas de corrupção, como foi a famosa questão dos sanguessugas no Congresso Nacional. Envolveu a questão da saúde. Né? Ou até mesmo lá atrás a questão dos anões do orçamento. Tá certo. No caso da Assembleia Legislativa, essas emendas dos parlamentares são apresentadas. O senhor que tem acompanhado, o governo, de certa parte, tem autorizado, tem deferido, vamos dizer assim, essas emendas? Tem aceitado essas emendas? Olha, porque além do remanejamento, o governo tem outro instrumento para controlar o orçamento. Chama-se contingenciamento. E como é que é isso? O que é o orçamento? É uma estimativa de receita que será arrecadada e uma fixação de despesa que tem que se igualar à receita. Mas é estimativa de receita, quer dizer, você faz uma projeção de quanto vai arrecadar de ICMS, de PVA, de royalties de participação especiais, etc, etc. Sim. Então, o governo vai contingenciando, vai autorizando gastar o orçamento por bimestre, por exemplo. Se a receita não se comporta, ele vai contingenciando algumas dotações. Vai dizendo, essas aqui você não pode gastar. E por onde começa o contingenciamento? Exatamente pelas emendas do orçamento. Houve até alguns anos que algumas emendas foram liberadas. Mas, por exemplo, não conheço, e estamos no mês 10, não conheço, não vi nenhuma emenda do orçamento de 2012 ser liberada. Ainda não foi. A não ser que tenha feito de forma subreptícia para algum deputado da base, porque eu, particularmente, não notei. Né? Então, veja que o Poder Legislativo, de mote próprio, Sim, fica rendido ao Poder Executivo. A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, o orçamento da família está um pouco apertado. O pai, o chefe da casa, tem que cortar alguma coisa. E aí, no caso, ele começa cortando a emenda, seria isso? Aí no caso do pai, começa a cortar a mesada. Mas isso não acontece só no estado do Rio de Janeiro. Isso acontece no Brasil inteiro. E a perda de importância do Poder Legislativo em todas as unidades da Federação e no Congresso Nacional é gritante. Quando foi promulgada a Constituição dos Estados Unidos, o James Madison, que foi um grande constitucionalista e depois se tornou presidente dos Estados Unidos, tem um artigo que está no livro Os Federalistas, que ele dizia temer com a hipertrofia do parlamento. E isso exatamente aconteceu ao contrário. Em vez do parlamento ter muito poder, perdeu todo. Uma das nossas primeiras constituições, quem fazia o orçamento era o Congresso Nacional. Você veja como houve no tempo essa perda de poder do Legislativo. Rui Barbosa, o famoso Rui Barbosa, chegou a dizer que o orçamento era como o parlamento domava os reis. Agora se deu exatamente ao contrário. O parlamento se tornou súdito do rei, que é o chefe do Poder Executivo.
Um outro exemplo é que a lei que rege os orçamentos no Brasil é a Lei 4.320 de 1964. Quando eu tomei contato com essa lei, falei, vai ver que isso foi um instrumento da ditadura. Algum presidente da época, algum general de plantão. Aí fui verificar, não, era de fevereiro de 64, foi uma lei do Jango, que ela previa a possibilidade desse remanejamento para já enfrentar a inflação que crescia, que naquela época não chamava-se nem inflação, chamava-se carestia, que a inflação era crescente. Então, se errava muito o orçamento por causa da inflação. Sim. Então, se criou o remanejamento. Desvalorização constante da moeda. O remanejamento continuou. Veio o governo Fernando Henrique, a inflação foi para o ralo. Veio o governo Lula, manteve no ralo. Mas a lei do orçamento não mudou. O que se deseja hoje, e tem propostas no Congresso Nacional muito claras, é uma lei de responsabilidade orçamentária e fiscal, como fosse uma fusão da lei orçamentária com a lei de responsabilidade fiscal. E aí se introduziria um artigo que você pode fazer o remanejamento sim, mas por programa de trabalho. O que quer dizer isso? Sim. Por exemplo, você botou lá no orçamento, continuação da Via Light da Estrada do Rio do Pau até a Avenida Brasil, 120 milhões. Você estimou o custo. Aí chegou na hora de fazer a obra, quando você fez o projeto básico e fez a licitação, a obra vai custar 132 milhões, e não 120. 10% então, a mais. Você pode remanejar 10 a mais. Então, você cria um artigo dizendo que você pode remanejar X% por programa de trabalho. Pontualmente. Pontualmente. Como, por exemplo, 20% por programa de trabalho, está ótimo. Agora, o que acontece? Eu fiz um estudo e peguei as séries históricas de remanejamento na saúde, na educação e no Departamento de Estrada de Rodagem. Só contando os programas de trabalho. Você chega a ter num orçamento o cancelamento de 70% dos programas de trabalho. Ora, então, na verdade, é outra história, né? Mas o orçamento se aprovou. Porque como é compensação em dinheiro, né? Desde que o valor não passe aquele 20%, você pode cortar os programas de trabalho se quiser, você deixa um. Isto é um absurdo. E o Tribunal de Contas vem mostrando que esse caminho não está correto, né? Não só nas contas passadas, como em outras contas pretéritas. Porque nós temos que entender que a lei orçamentária, ela se encerra com a apreciação das contas de governo, que é um capítulo da lei orçamentária. É um capítulo. Pode dizer o último capítulo. E talvez o mais importante de todos. E tem dois tipos de conta. O que eu chamo contas de governo e contas de gestão, de ordenadores de despesa. As contas de governo são contas políticas, onde o governador tem que demonstrar que cumpriu os preceitos constitucionais e da lei de responsabilidade fiscal. Sim. Isto é, os investimentos mínimos em educação, em saúde, em meio ambiente, no Fundef e por aí vai. Nessas contas de governo, o Tribunal de Contas dá o parecer prévio, isto é, ele sugere ao parlamento que elas sejam aprovadas ou reprovadas. E o parlamento decide. Tá certo. Vamos continuar falando sobre esse assunto? Eu vou para o intervalo, volto daqui a pouco com o Alerj Entrevista. Não saia daí.